Então, conosco, o nosso companheiro Henrique. Obrigado, Jorge. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a vocês por estarem aqui, porque como o Jorge falou, todo movimento na caridade a gente não consegue fazer sozinho, a gente necessita de outra pessoa. E vocês estando aqui possibilitam a mim de poder estar fazendo alguma coisa, e nessa troca a gente começa o nosso estudo, né? Pensando nessa troca de amor que é quem recebe, quem dá, que muda de lugar toda hora, esses dois aqui na Terra. Como o Jorge falou, né, o estudo é sobre a caridade, sobre o capítulo do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Para falar um pouco disso, eu queria começar contando uma história para vocês. Eu acho que todo mundo conhece Chico Xavier, né? E além das psicografias, além desses trabalhos mais famosos assim que a gente conhece de Chico, ele tinha uma série de atividades que ele fazia ao longo da rotina dele. Umas, inclusive, era de visitar algumas pessoas das redondezas. Ele passava, às vezes, o dia inteiro visitando pessoas. E tinha uma mulher que ele visitava, que eu não lembro exatamente quando, mas ela teve, eu acho que um acidente e ela ficou acamada. Ela perdeu os movimentos e também não conseguia falar. Ficou acamada. Não chegava a ser um estado vegetativo, ela mexia os olhos, conseguia ouvir, prestar atenção no que estava ao seu redor, mas não conseguia interagir de volta. E o Chico dava passe nela com certa frequência, ele ia lá e aplicava os passes, ele e outras pessoas. E um dia ele se sentiu inspirado, dando passe, ele falou: vamos lá que hoje você vai falar, eu estou sentindo que hoje você vai falar, faz uma forcinha, fala o nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai conseguir, vamos lá, juntos a gente consegue. E aí eles dois, naquele empenho, ela consegue falar com muito esforço a palavra Jesus. Aí ele cai numa alegria só, né? Ele, poxa, você falou, que bacana, olha só. Todo mundo que estava em volta se alegrou, ele chamou a irmã dela para ver, porque era a irmã que cuidava dela. Aí ele falou, fala mais uma vez, fala que sua irmã vai ficar muito feliz em te ouvir. E aí ela de novo conseguiu falar Jesus. Aí eles ficaram muito alegres, falou, poxa, agora ela vai melhorar. Eu esqueci o nome dela, desculpem. Agora ela vai melhorar. Só que deu algumas semanas depois ela veio desencarnar. Eles achavam, inclusive, que ela ia sair daquele estado, mas ela acabou desencarnando. E aí passou-se algum tempo, que eu não sei precisar quanto, e ao longo dos trabalhos lá do Chico, ele percebeu que vinha um espírito feminino, ainda que ele não conseguisse ver o rosto, que começou a aplicar passes aqui na região do peito dele. Ele achava, olhava, percebia, via, tudo bem, vou deixar, né? E durante um mês esse espírito ficou aplicando passes no peito dele. E ele infartou. Foi a primeira vez que ele infartou. E no hospital, novamente esse espírito se aproximou dele. E ele falou, era você, né, que aplicava passes, que estava como se me preparando para passar por essa situação de uma forma menos impactante. Como se estivesse reforçando aquela região dele ali, para que quando o infarto viesse não machucasse tanto. E aí o espírito fala, sim, era eu. Aí ele fala, mas quem é você? Que eu não consigo lhe identificar. E ela fala assim, olha, eu vou falar só uma palavra para você saber, e você vai lembrar de quem sou eu. E ela fala, Jesus. Aí o Chico cai naquele sentimento de, poxa, eu não mereço. Ele começa a falar, eu não mereço, eu não mereço isso. Tem até esse vídeo dessa entrevista dele no YouTube, porque eu contando não fica tão legal quanto ele. Eu sugiro vocês procurarem para poder ouvir. E aquela sensação de... É difícil até explicar, a gente tentar narrar o que é você receber essa troca, né? Ainda que a médio, longo prazo, o amor retorna para você. E nessas histórias que a gente ouve, que a literatura espírita, inclusive, está cheia, nos romances do Emmanuel, da Ivone Pereira, do próprio André Luiz, eu acredito que isso aconteça com vocês também, a gente meio que fica um pouco mais leve, ouvir essas belas histórias, esses exemplos, como se fosse adocicasse um pouco o nosso coração, as nossas mentes, a gente fica
um pouco mais sensível, a gente até sai assim meio que olhando o mundo de outra forma, ainda que isso às vezes dure pouco tempo, às vezes a gente cai lá de novo e precise ler ou vivenciar coisas do gênero. Eu gosto de pensar que isso é uma espécie de degustação do que realmente é essa felicidade que tanto a gente ouve os espíritos falarem na literatura espírita, lá com Allan Kardec, todo mundo, que dizem, né, de que a verdadeira felicidade não é deste mundo, que vocês praticando bem vão vivenciar essa felicidade. E a gente aqui na Terra, ainda que por momentos breves, a gente tem essas leves degustações, a gente tem essas vivências. Na literatura mesmo, nos exemplos, nas histórias, que um troca de boca a boca, que a gente escuta aqui na palestra, que a gente lê, a gente tem esses momentinhos doces, né? E aí a gente dá um passo além só de ouvir as histórias. A gente vai para o trabalho em si. Imagina como foi para Chico Xavier vivenciar isso. Aí a gente tenta também pensar, estar no trabalho no bem, ter essa vivência, ter essa experiência. Quem já trabalha no bem, quem já teve a experiência de estar na caridade, fazer alguma coisa assim, sabe mais ou menos do que a gente está falando, de ter é como se você tivesse, às vezes, faltando uma peça dentro de você, e você no trabalho no bem, você encaixa aquilo, meio que te dá um certo equilíbrio que a gente ainda não consegue manter, a gente tem que continuar trabalhando. E aí a gente começa a entender o que são essas belas experiências que, como eu falei, os espíritos nos narram o tempo todo. E aí a gente começa a considerar o valor da caridade, do trabalho no bem, para a gente e para a sociedade onde a gente vive. Eu imagino, eu me arrisco a dizer aqui, eu não li isso em lugar nenhum, isso é uma teoria minha, que eu acho que Jesus vivencia isso o tempo todo. Esse estado, essa sensação, vamos dizer assim, ele vivencia o tempo todo. É um espírito que já chegou a um grau tão grande de elevação que ele mesmo falava, o meu gozo é fazer a vontade do meu Pai. E ele sentia prazer em ajudar. E ajudava o tempo todo. Todos os registros que a gente tem de Jesus, ele nunca estava lá, sentado, fazendo nada. Ou ele estava meditando para fazer alguma coisa, ou ele realmente estava fazendo alguma coisa. A vida dele toda foi um movimento de amor ao próximo, e continua sendo, e desde antes também dele encarnar, já o era. E, de novo, a gente considera como é importante o trabalho no bem. Não só por conta dessa felicidade que todos nós buscamos, que às vezes a gente bate cabeça aí na vida, procurando em um canto ou outro, e a gente começa a entender o que é na caridade. O trabalho no bem, ele tem outros benefícios para a gente também, a beneficência, né? Esse movimento mesmo de se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente tem que começar a ter uma meia-culpa dentro da sociedade onde a gente vive. A gente vive num país que tem uma série de problemas, que tem... eu não vou ficar enumerando aqui porque vocês sabem, ninguém caiu de paraquedas aqui. A gente vive numa sociedade um tanto quanto complicada. E às vezes a gente vê as pessoas colocarem um discurso de a responsabilidade é do outro governante, do outro prefeito, presidente, do outro espírito que já é superior, de Jesus. Ah, não, quando daqui a pouco vai reencarnar um monte de espírito aí superior e vai arrastar a terra para cima. É legal, bacana, mas a gente tem a nossa responsabilidade também dentro de um todo, dentro desse todo que a gente vive. Nós somos uma grande comunidade e é dever da humanidade cuidar da humanidade. Então a gente tem que também começar a agir. Se a gente quer viver numa sociedade melhor, essa sociedade que a gente fala que seria tão legal, se o Brasil fizesse assim, assim, assado, seria tão bacana. Então a gente tem que começar a fazer o nosso papel também. Cada um de vocês, tenho certeza, como eu também, a gente tem um talento. Alguém aqui tem facilidade para escutar os outros, outro tem facilidade de falar, outro está cheio de fluido para dar passe aí e não dá, outro, não sei, tem habilidade com a faca para cortar legume. Cada um tem uma habilidade aí, eu tenho certeza. Mesmo que seja uma habilidade, vamos dizer assim, técnica, no que diz respeito a uma questão profissionalizante, eu dou aula bem, eu sou fisioterapeuta, cada um tem, a gente consegue usar isso para o bem, se a gente quiser, se a gente tiver boa vontade, a gente consegue. É como se você começasse a se movimentar
no trabalho do bem e o mundo começasse a sorrir para você. As portas vão abrindo, as oportunidades vão aparecendo, e aí você tem que agarrar, você tem que fazer. Mas cada um de vocês aqui tem um talento que pode ser utilizado para ajudar a humanidade de alguma forma. E a pessoa pode falar, Henrique, poxa, eu tenho, sei lá, minha perna é dolorida, eu não consigo me locomover muito, eu estou chumbado numa cama, como é que eu faço? Todo mundo, eu afirmo novamente, todo mundo pode fazer alguma coisa por todo mundo. Tem uma história que eu sempre conto no estudo da gente de quarta-feira, que é da Madre Teresa de Calcutá. Ela visitou uma enfermaria uma vez e uma senhora que estava acamada falou, pô, eu queria lhe ajudar, mas eu estou aqui na cama, não tem muito que eu possa fazer por você, né? Ela falou, não, calma aí, você pode me ajudar bastante sim. Olha, tem essa lista aqui de pessoas que pedem para que eu ore por elas, mas eu não tenho tempo. Você pode me ajudar? Aí ela, não, claro, pegou lá e começou a fazer oração. A enfermaria começou a olhar aquilo, né? Começou a se motivar para aquilo. Outros enfermos e enfermas começaram a fazer prece também. E até onde eu sei, as pessoas começaram a bater lá para deixar nome, para que fizessem preces por elas. Então, todo mundo tem alguma coisa que pode fazer pelo outro. Todos nós. É só a gente ter boa vontade. Às vezes a gente vai precisar despertar algumas virtudes na gente também. A gente vai ter que vir aqui ou em outro lugar que seja. Casa espírita não é o único lugar que a gente tem que fazer caridade, tá? Nem o único lugar que se dá para fazer. A gente pode fazer caridade, deve-se fazer caridade em qualquer local. A casa espírita ela tem como se fosse um ponto de partida. Ela aqui tem uma série de opções que você pode escolher, se filiar, onde você se afinize mais, de acordo com a sua necessidade, é claro, a necessidade da casa também, e você começa a se movimentar no bem, no que você quiser. O que não dá para a gente ficar esperando lá a oportunidade de bater na nossa porta. A gente também tem que fazer algum movimento, né? E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver uma sociedade que começa a se modificar. De pouquinho em pouquinho, de passo a passo, um a um, a gente vai começando a ver a nossa sociedade mudar a cara. E não pensem que o meu esforço não vai mudar nada. Mais uma vez, cada um da gente tem um valor. O chão aqui é de azulejo, né, esse azulejinho marrom. Se eu arranco um aqui, todo mundo que passar no corredor aqui vai ver. De repente a galera lá de trás não vai ver, mas todo mundo vai ver. Eu falei, o chão está quebrado. Aí beleza, eu arranco o segundo. Pô, não estão cuidando da casa. E são só 2. Eu arranco 3, 4, aí vira uma zona. Mas tudo começando com 1, já tem uma diferença. Então basta 1 para começar a mexer com a harmonia do todo, né? Tanto para positivo quanto para negativo. Então se a gente tem um aqui que não está legal, a gente até socorre para ele poder ser ajudado e tudo mais. A influência do meio também colabora, mas o nosso papel dentro da sociedade precisa ser ativo, da gente fazer isso melhorar. Henrique, mas pô, eu caí de paraquedas aqui no Rio de Janeiro, pô, Brasil, ruinzão, não queria estar aqui. De repente você não fez nada nessa vida, mas todo mundo aqui tem um passado aqui com essa cidade, senão não estava aqui. Ou com essa região, ou com esse tipo de região. Se não foi agora nessa vida, a gente fez alguma coisa lá. Explorava os outros, roubava os outros, então a gente está no lugar que a gente precisa, justamente para estar se melhorando. Eu não sei se vocês sabem, mas o André Luiz, no livro Os Mensageiros, fala que a Terra, tem um momento que ele começa a descer de uma esfera superior, ele vem até a Terra, ele fala que parece uma nuvenzinha nada, né? Uma nuvem escura em volta do planeta que é formada com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos de pensar só no próprio umbigo, de vingancinha, de rivalidade, e essas bobeirinhas todas que a gente conhece bem no nosso dia a dia, de egoísmo, de às vezes até mesmo maldade, que poluem a nossa atmosfera. A gente só vai mudar isso como? Pensando diferente, fazendo diferente. Esse é um dos pontos importantes a respeito do trabalho no bem, que a gente precisa ter esse olhar como um todo. Ainda que o outro não aproveite o que você está fazendo, aquilo fica para você. Vocês já devem ter ouvido também aquela frase de que o bem que você faz é seu advogado na eternidade, né? Então, beleza, eu estou dando passe aqui, a pessoa não está nem aí. Ótimo, mas eu estou ali me predispondo a isso, eu estou mudando meus pensamentos, eu estou me melhorando com aquilo. E quando a gente está no trabalho do bem também, essa questão de pensamento é importante.
Eu não sei se vocês já devem ter ouvido isso em palestra, ou do próprio Gilberto, do pessoal do atendimento fraterno, que muitos de nós chegam até aqui, a Casa Espírita, com queixas, né? Estou em crise de ansiedade, síndrome do pânico, estou desempregado, meu marido me largou, meu cachorro morreu, e aí cada um vai com a sua queixa, né? E normalmente o Gilberto, o pessoal do atendimento fraterno, fala o quê? Vai trabalhar no bem. Não é isso? Normalmente a gente não escuta isso. Aí a gente pensa, mas trabalhar no bem, como assim? Por quê? Como isso funciona na prática? Por que isso vai me fazer melhorar? Quando a gente está sentado em casa, sofrendo, pensando nos nossos próprios problemas, chorando lá as nossas mágoas, botando naquela música de fossa que arrasta a gente, né? Tipo, essa aqui música me faz lembrar fulano, né? Aí fica lá assim, poxa, quase choramingando em casa. Quando a gente está nisso, a gente fatalmente está emitindo ondas, a gente está emitindo um pensamento, né? Não é isso? Eu não sei se vocês sabem disso, mas tudo que a gente nunca para de pensar, a gente está pensando o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está emitindo ondas. E quando a gente está emitindo ondas desse gênero, a gente está colorindo lá a nossa casa e a nossa ambiência. Aí, tem determinadas criaturas, que a gente chama aqui no Espiritismo de obsessor, que se sintonizam com essas ondas. Estou falando porque de repente tem gente que não sabe o que é obsessor. O obsessor é um espírito que ele vai se afinizar com você, ou por questão de hábito, ou por vingança, ou porque você está fazendo de alguma forma é ruim para os interesses dele, ou por apego. São esses os motivos que levam o obsessor a se juntar a você. E aí, quando você está emitindo essas ondas, que são ondas baixas, fatalmente um espírito que pensa dentro disso que a gente falou, vai se afinizar com você. Então, ele vai chegar e vai colar ali em você, vai ficar ali do teu lado. E aí, cada vez que você pensa assim, seja lá no que for, ele está ali, curtindo ali do teu lado, ficando com você. Se ele quer o teu mal, ele vai ficar ali, bacana. Se ele, por alguma razão de apego também, ele vai tentar te ajudar, mas de uma forma equivocada e vai acabar se atrapalhando também. Como a gente vê, às vezes, espíritos de mães ou de companheiros que desencarnam e ficam agarrados na pessoa, né? E aí, quando a gente está assim, a gente fica desse jeito, não muda muito. Mas quando a gente começa a atuar no trabalho do bem, o que acontece? A gente tira o foco. Primeiro a gente tira o foco das nossas dores, das nossas questões. É como se eu parasse de prestar atenção naquilo um pouquinho e começasse a prestar atenção em outra coisa. E aí eu não estou mais emitindo tanto daquelas ondas quanto eu estava emitindo antes. E aí, no trabalho do bem ainda, não só eu parei de emitir aquelas ondas, como eu começo a ver que ali tem um pessoal que está alegre, tem um pessoal que está me acolhendo. Eu estou normalmente numa casa séria, numa casa religiosa, não só espírita, em outras também, mas numa casa séria. Eu estou numa ambiência boa, então eu tenho aquele choque de energias que vai me tirando um pouco daquela energia pesada, vai me dando um levante. E aí eu começo a exalar alguma coisa legal, porque eu estou vendo que eu estou querendo fazer alguma coisa para ver o outro um pouquinho melhor. E aí, nessa hora que eu estou fazendo isso, eu começo a abrir pequenos canais lá pelos meus pensamentos, que os nossos mentores, ou anjos da guarda, se preferirem, acham esses buraquinhos, assim, vamos dizer, esses focos que eles conseguem entrar para nos dar boas sugestões, para nos dar bons conselhos, boas inspirações, e ajudar a gente a sair da fossa aí, que alguém comentou, de sair daquele lugar que a gente está. Então, por isso que o trabalho no bem é um primeiro remédio também até para a questão da própria obsessão. Esse mal que a gente vê rondando aí a humanidade, já desde que a humanidade é a humanidade, e a gente ainda não consegue lidar muito bem, né? A maioria dos seres humanos ainda nem sabe o que é isso, mas a gente, como espírita, sabe, e aí aumenta a nossa responsabilidade para fazer diferente, né? A gente tem que começar a tentar se organizar diferente. E aí, quando eu vou me exercitando na questão do trabalho no bem, eu vou lá, fazendo daquilo ser frequente na minha vida, fatalmente eu vou tendo novas ondas cerebrais, eu vou emitindo novas energias, e aquilo vai me equilibrando, e eu consigo me reorganizar, eu consigo ficar melhorzinho. Claro, estou sujeito a novas quedas, conforme os meus pensamentos. Todos nós estamos, ninguém está livre aqui de amanhã ou depois de dar uma topada na vida aí, e às vezes tem que recomeçar. Mas quanto mais firme você está no trabalho, mais sério você está com a vida em relação a isso, mais forte você fica, não é? E aí o obsessor chega uma hora que ele não consegue achar mais você,
Porque o obsessor, ele não é senhor de você, ele não monta nas tuas costas e te leva sem você querer, não. A gente que dá margem para isso acontecer. E a beneficência, o amor, a caridade é a melhor forma de combater isso. Isso e o foco em outros pensamentos, de repente até mesmo a pessoa pode buscar uma psicoterapia que vai ajudá-la sim, mas o trabalho no bem é peça fundamental para esse movimento. A gente tem que começar a levar isso a sério, parar de ficar na coisa só da leitura, de que é bonito, é muito bacana ver os exemplos, é gostoso de ouvi-los, mas a gente tem que fazer também, cada um dentro das suas possibilidades, não é? E dentro disso também, dessa questão até de ondas que a gente estava falando, eu acho que vocês, a maioria de vocês já devem ter ouvido uma expressãozinha que sempre é dita, que é a lei de ação e reação, não é? Todo mundo, alguém nunca ouviu falar? Causa e efeito, todo mundo já ouviu falar, né? Eu vou ser breve aqui na explicação do que é isso. Toda ação gera uma reação, né? Tudo. Isso, todo mundo aprendeu lá em Newton, lá no segundo grau, na física, né? E isso é aplicado na vida como um todo também. Se lá no passado eu estava, por alguma razão que fosse, estava tacando fogo nos outros. Vou fazer um fogueirão aqui de gente, vou tacar fogo nas pessoas. Aí boto lá os outros no poste, taco fogo, fico achando a maior graça daquilo lá. E a vida passa, fiz isso uma série de vezes. Taquei fogo uma, taquei fogo duas. Aí desencarno. Aí chego lá no plano espiritual e falo, caramba, olha o que eu fiz. Nossa, eu criei uma ação, eu pratiquei uma ação e essa ação vai gerar uma reação. Existe, eu infringi essa lei de amor que Deus nos traçou a todos, que é a lei de amor, uma das leis que regem a vida, a principal, até onde a gente sabe, e eu fiz uma infração a ela, então eu vou ter que responder. Tudo que eu desci lá no buraco, fazendo maldade com os outros, eu vou ter que voltar de volta. E aí eu não posso fugir da lei de ação e reação. Mas tem uma questão nisso tudo. Deus, ele não é inflexível, né? Ele é imutável. A lei é essa, acabou. Não tem como discutir. A lei é de amor, não tem como mudar. Mas Deus falando, eu não sou inflexível. Dá para a gente negociar isso aí. Vamos, porque o meu objetivo não é que você se arrebente, não é você sofrer, não é você ficar chorando, tendo várias vidas amargas. É você se educar e melhorar. Então vamos fazer um esquema aí para você melhorar. Aí o que ele fala? Em vez de você pegar fogo, tem uma chance disso mudar. Você causou sofrimento, você causou dano à sociedade e aos outros. Nada mais justo do que você aprender o que é isso que você fez com os outros, né? Você vai ter que sentir isso. Mas, em vez de você ficar atacando gente no fogo, por que você não tira as pessoas do fogo? Por que você não reencarna como um bombeiro? Pode ser. Porque às vezes a gente fica com aquele discurso meio moralista, o cara fez ali, vai ter que pagar no dia seguinte desse jeito, tal. Nem sempre é assim. Dependendo do número de incidências, isso pode ser flexibilizado. E conforme os nossos atos também. E aí o cidadão reencarna lá como bombeiro. Henrique, mas tem bombeiro que pega fogo. Tá, eu sei que tem. Mas cada um tem sua história, cada um tem seu número de reincidência. Às vezes o cara já fez 5, 6, 8 vezes aquilo e não tem jeito, ele vai ter que passar por aquilo. Ou ele, mesmo no trabalho dele, ele não conseguiu aprender. Mas Deus dá a chance da gente usar do amor ao invés da dor. Acho que todo mundo já escutou essa frasezinha também. Então, com o trabalho no bem, a gente pode evitar uma série de sofrimentos que às vezes a gente nem sabe que está ali na esquina esperando a gente. Está todo mundo aqui com o véu do esquecimento, né? Acho que a maioria de nós aqui não lembra que foi na outra vida. Com algumas exceções, com alguns lapsos de memória ou de sonho que a gente não sabe exatamente o que a gente fez na outra vida. Sabe que não foi coisa legal, senão a gente não estava aqui no Rio de Janeiro, nesse calorzão, nessa doideira, né? Nós estamos. E até por conta disso, a gente tem, e por tudo que a gente falou, a gente tem que começar a mudar essa nossa disposição para construir um futuro melhor mesmo para a gente. Porque amanhã ou depois a coisa pode engrossar, pode ficar complicada. Então a gente vai se preparando também até para ter uma vida melhor nessa própria existência. Eu não sei se algum de vocês... Tenho certeza que alguns de vocês estavam no seminário que a Célia Diniz fez. Alguém estava aqui no seminário da Célia Diniz? Vocês estavam, né? Tinha algumas pessoas que estavam. Para quem não sabe, a Célia Diniz é uma das mães daquele filme e livro Mães de Chico Xavier. Ela trabalhou com Chico e a mãe dela também. Então,
isso foi ela que falou, não sou eu que estou inventando, não. Quem quiser, pega o seminário lá no YouTube e assista. Ela falou que a mãe dela trabalhou com o Chico durante muito tempo, né? E ela teve umas úlceras na pele, que lamberam parte da pele dela, né? E aí ela foi no médico, se tratou, fez lá o tratamento de saúde, tudo mais, aquilo tudo que a gente sabe que tem que ser feito. Mas uma das úlceras ficou na testa dela. Uma marca, uma leve marca. E ela achou curioso aquilo e foi conversar com o Chico sobre aquilo, né? E Chico Xavier falou assim, olha, Emmanuel está me falando que isso ficou na sua... Aí, para você lembrar que nessa vida você trocou a lepra por um trabalho. Então, ela era para ter... Ela veio com essa proposta, igual do esquema do bombeiro, de desenvolver essa lepra. Mas com o trabalho... Para que a gente pode pensar assim, para que Deus vai querer que a gente se machuque quando a gente está sendo útil para a sociedade? Para que eu vou ficar numa cama lá travadão quando eu estou sendo ativo, quando eu estou ajudando as pessoas? Então eu aprendo com amor. É isso que a gente está falando da questão da gente mudar um pouco, ou melhor, enxugar um pouco essa questão da lei de ação e reação. A gente pode fazer isso. Mais uma vez, a gente não sabe o que nos aguarda lá na frente. Pode ser que a gente tenha que passar por doenças, pode ser que a gente tenha que passar por situações difíceis, mas isso também é melhorado com o trabalho no bem, com esse movimento de amor. Por tudo isso que a gente está falando aqui. Então a gente tem que levar isso a sério. Tem uma série de exemplos na doutrina espírita, tem o próprio irmão do Chico Xavier, que ficou atendendo as pessoas na fila lá durante 10 anos, aí ele teve aquele problema, não lembro se foi uma isquemia, que aí ao invés dele ficar 10 anos na cama, os espíritos foram lá e tiraram ele antes, ele não precisou passar por aquilo. Tem aquela famosa história do dedinho, né, do homem que cortou o braço de um escravo numa outra vida e reencarnou com a proposta de perder o braço, mas aí ele começou a trabalhar no bem, usar aquele braço para fazer o bem, e ele perde só a ponta do dedo, ele não perde o braço todo. Então tem uma série de exemplos aí dentro da literatura que a gente pode buscar para embasar esse nosso pensamento também, né? E, gente, trabalho no bem é coisa séria mesmo, né? A gente, às vezes a gente não sabe exatamente quem a gente está socorrendo, quem a gente está ajudando. Às vezes essas pessoas nos foram até mesmo caras em outras vidas. Às vezes eu estou falando aqui para vocês, de repente vocês foram da minha ganguezinha que assaltava lá, matava as pessoas na outra vida, e agora está todo mundo aqui, meus antigos comparsas me ouvindo. Vocês estão achando que eu estou rindo? Uma vez o Divaldo foi falar lá no CEOI, ele falou, ó, muitos de vocês aqui eram do exército lá do Jesus Gonçalves, então escutem aí que o negócio é para vocês. O Jesus Gonçalves é o mentor lá da casa. Então, às vezes isso é sério, a gente não sabe do nosso passado, e se eu ficar repelindo os outros, largando os outros, às vezes eu estou repelindo uma pessoa que realmente me foi cara, uma pessoa a quem eu devo, irmão, pai, mãe, sei lá, a gente não sabe. Mas assim, se está todo mundo junto aqui, nos trabalhos, na obra social Dona Meca, na casa espírita, está todo mundo aqui, alguma coisa a gente tem igual, alguma coisa a gente compartilha. E aquelas pessoas que nos buscam, às vezes, pedindo alguma coisa, se não foram diretamente elas, às vezes foi um gênero de pessoas semelhantes que a gente fez algum crime. Então, a gente tem que abrir o coração para essas pessoas também. E quando a gente está fazendo alguma coisa legal para alguém, vocês sabem que todo mundo aqui tem um mentor, né? Cada um de vocês tem um mentor, tem um anjo da guarda, que está aí velando por vocês, que faz igual quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. Fica ali com a gente do lado, aí à medida que a gente vai aprendendo a andar de bicicleta, ele vai dando uma certa autonomia para a gente. Mas se a gente cai, ele chega lá e nos ajuda a levantar, se a gente quiser. Cada um de vocês tem um mentor, tem espíritos que são simpáticos a vocês, pais espirituais, mães espirituais, que não foram nessa vida, mas foram em outra. São espíritos que gostam de vocês. E aí, vamos lá, de repente eu estou aqui ajudando a Graça. Estou lá fazendo um monte de coisa legal para a Graça tem um mentor, tem esses espíritos todos, eles vão falar, pô, esse cara é legal, esse Henrique aí é bacana, pô, vamos ver esse cara aí, qual é o desse Henrique aí. Aí vão ver o Henrique, o Henrique está passando por dificuldade ali. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ajudar ele também? E aí a gente começa a criar essa conexão com o mundo espiritual, como se fosse uma rede de amigos que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai criando uns com os outros. Então, a simpatia, ela não fica só entre os encarnados. A valorização do ato legal, do ato bonito, não fica só entre os encarnados, fica entre os desencarnados também,
que várias vezes intervêm ao nosso favor. Então, vocês aumentam aí os amigos de vocês espirituais também, quando a gente está nesse movimento de amor ao próximo, de beneficência. A gente cria essas simpatias espirituais. Chico Xavier que falou disso uma vez também, quando um casal foi procurá-lo, com uma queixa de uma filha com dor de cabeça, e o Chico falou, vocês têm que arrumar alguma coisa para vocês fazerem, um trabalho no bem. E eles foram visitar presídios. E depois de alguns meses eles retornaram ao Chico com a menina sem dor de cabeça nenhuma. E o Chico falou, olha, isso aí é porque as mães daqueles espíritos lá, que vocês visitavam, que estão nas cadeias, se sensibilizaram com a dor de vocês e fizeram uma intervenção ao seu favor. Vocês criaram a simpatia delas, quando ninguém mais ia visitar essas criaturas lá encarceradas, vocês foram. E aí, eles estão aí tentando ajudar vocês da maneira que pode. Então, o bem vem de vários lados. O amor vem de vários lados quando a gente está no amor. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Porque fazer o bem, às vezes a gente fica, caraca, pô, olha lá, olha o passe que eu dei. Fulano saiu, estava mancando, saiu andando. Ó. Ou então estava com dor de cabeça, melhorou. Ah, eu falei ali, ó, o cara largou, parou de usar drogas. Ótimo, bacana que você participou disso. Mas o bem, o amor vem sempre de Deus. Então nós somos como se fossem pecinhas numa obra, pregos, martelos, que a gente é utilizado para que Deus faça a sua obra. Se você não quiser usar, se quiser dar uma de prego torto, ficar virado, beleza, ele vai pegar outro. Ele vai te dar a chance para outra pessoa. A gente está tendo a possibilidade aqui de ter essa chance de tá podendo ajudar alguém. Se vocês deixarem passar, aquele bem vai chegar para aquela pessoa, se tiver que chegar, vai chegar de alguma forma. Mas aí a gente pode fazer parte desse processo e crescer junto também. Porque, por mais que a gente tenha a teoria, por mais que vocês saibam isso aqui tudo de cor, toda a literatura espírita, que é ótimo, o estudo é fundamental, para mim é uma ocupação útil, igual os espíritos falam, o que é trabalho? É ocupação útil. A gente tem que estudar para saber o que a gente está fazendo, senão daqui a pouco a gente está dando passo em cadeira aí. A gente tem que estudar para entender o que a gente está fazendo. Mas a gente precisa também praticar, a gente tem que se movimentar, a gente tem que achar alguma coisa para a gente fazer. Não precisa ser o dia inteiro, nem todo mundo aqui precisa fundar uma casa espírita, fundar uma Dona Meca. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua mochilinha lá e sua necessidade. Mas vocês têm que fazer o que vocês puderem fazer com o que vocês têm mais de importante, que é o tempo. O tempo de vocês corre igual para todo mundo. Desde o cara mais rico, mais importante, mais bonito, ao mais simples de todos, todo mundo tem o tempo igual. Como vocês administram ele, onde vocês botam prioridades, onde vocês botam desejo, onde vocês botam carga emocional, é com vocês, é com a gente, é comigo também. Estou falando para vocês, mas estou falando para mim, porque isso serve para mim. Aí a gente tem que ver como a gente administra, porque o tempo é igual para todo mundo. Cada um tem seus compromissos, é verdade. Mas o que vocês têm livre não é o número de horas que vocês também estão dedicando ao movimento espírita, ou ao bem, que vai contar, mas sim como vocês fazem aquilo. Então procurem fazer o que vocês abraçarem com amor, com simpatia, com seriedade, com sinceridade, com carinho. Porque senão vem... Eu vou falar de mim mesmo. Eu participei de uma quentinha aqui uma vez, em que eu não estava curtindo muito. Então eu fazia a quentinha assim, né? Estava dando os pratos assim, né? Tipo, pô, doido para a hora acabar. Na época eu estava meio ligado em futebol, era domingo de tarde, eu queria ver jogo, e isso mexia comigo também. Eu, quero ver futebol, estou aqui e tal. Aí eu falei, para estar assim, não estava sendo legal, não estava sendo divertido para mim, não estava sendo proveitoso. Eu falei, eu não vou parar de fazer nada, eu não vou ficar sem fazer nada, mas eu vou trocar de trabalho, vou fazer alguma outra coisa. Às vezes a gente precisa também fazer essa análise, né? Chico Xavier também falava isso. Quando você for fazer alguma coisa, certifique-se de que você vai fazer aquilo direito e até o fim, porque se for para começar, beleza, pode começar, mas vê se você vai levar aquilo a sério, porque senão fica uma coisa meio quebrada. Todo bem é sempre válido. É melhor a gente estar fazendo bem assim do que não fazer. Mas a gente podendo fazer uma análise, podendo fazer uma pesquisa de onde a gente se encaixa melhor, é sempre válido, é sempre importante. E falando da caridade também, a gente está falando muito da caridade aqui num geral, num todo, né? Mas tem uma caridade que inclusive não custa nada, que é a das mais difíceis de fazer. Alguém sabe qual é? Perdão está dentro dela também. É a caridade moral.
que não custa nada. O que é a caridade moral? É você saber calar quando tem alguém destemperado falando junto com você, é você não dar seguimento a uma ideia negativa, é você perdoar, é você ser humilde diante de alguém que está esbravejando. É aquela que você não precisa puxar nenhuma nota, nenhuma moeda não, mas dá para todo mundo aqui fazer todo dia, mas é mais difícil, concordo, é mais difícil a gente lidar com essas situações no dia a dia, né? Mas é algo que a gente precisa também ter que fazer, a gente tem que fazer. Fila de banco, que é um lugar ótimo para a gente poder aprender a lidar com isso, né? Porque ninguém gosta de ir a banco. E normalmente o pessoal que está no banco está nervoso. E aí tem sempre um para virar ali e reclamar do banco para você. Aí tu tá ali, é ruim mesmo, não sei o quê. Tá dando ideia aquilo ali. Tenta fazer diferente. Se você não tiver nada para falar, fica calado. Mas se não, fale uma coisa legal. Poxa, sei lá, pelo menos a gente está aqui, podia estar num banco, sei lá na Angola, qualquer lugar, qualquer coisa. A gente tem sempre um olhar diferente para ver aquelas situações. Algum conselho bacana que a gente pode dar, alguma outra forma de ver uma situação negativa. Tem sempre uma coisa legal que a gente pode fazer, né? E trabalho, gente, trabalho voluntário, que a gente está falando aqui da caridade, é o trabalho desinteressado, né? É quando eu estou fazendo sem esperar nada em troca. Pô, vou dar passe aqui na fileira da frente para o Gilberto ver que eu estou dando passe. Vou ficar aqui, todo mundo vai ver que ele vai ver que eu estou dando passe. Ou então, vou ajudar o Mariano ali, porque o Mariano vai me arrumar um emprego. Pô, vou ajudar o Paulo ali, porque o Paulo tem uma sobrinha que é bonitona e vai me apresentar. Legal, está ajudando, mas não é caridade. Você tem um objetivo ali que é material que você está interessado. Ótimo, parabéns para você, mas não é caridade. Isso aí você está com outro interesse. Caridade a gente faz, gente, e esquece. Deixa para lá. O que o outro vai fazer com aquilo é com o outro. Senão a gente não dava passe. Desculpa para quem fuma, mas você dá passe e aí a pessoa acende cigarro ali fora, você fica, acabei de dar o passe, o cara está acendendo cigarro. Isso é com ele, isso é com a pessoa. Cada um faz o que quer com o seu livre-arbítrio. A gente se coloca aqui como servidor de Deus, de Jesus, e a gente vai sempre tentando ajudar. Claro que tem certas observâncias que a gente tem que tomar cuidado ao longo de um trabalho ou de outro, coisas para a gente não fazer equivocado, para que a criatura não se aproveite de forma equivocada daquilo. Mas deu, fez, deixa, pessoal, passou. Eu, uma vez, nesse trabalho de quarta-feira que eu faço parte, eu sempre conto essa história lá, quem já fez vai lembrar. Eu estava uma vez com um tênis todo rasgado, né? Aí o cara ele era até bombeiro também, ele ficou olhando o meu tênis lá, aí de semana seguinte ele apareceu com um tênis bonitão, carão assim. Ele, comprei para você. Eu falei, não precisa não, cara. Não comprei. Eu falei, poxa, eu aqui no papel que eu tô não posso aceitar nada, não é, aí não vai ser mais caridade, eu vou estar recebendo. Ele, não, por favor, aceita. Aí eu pensei num homem lá do Curupaiti, que eu visitava, né? Eu falei, vou dar esse tênis pro fulano. Eu falei, tá, beleza, deixa o tênis aqui então, vou aceitar o teu tênis, obrigado. Aí tá, peguei o tênis, levei lá, todo feliz lá pro homem lá no Curupaiti. Aí ele, Henrique, caramba, que bacana, muito obrigado e tal, tênis bonito, caro, legal, não sei o quê. E dei para ele. Aí, legal, fiz minha caridade. Aí tá ótimo. Aí a gente ia no Curupaiti todo mês, né? Aí mês seguinte eu voltei lá. Aí eu falei, e aí, cadê o tênis? Ele, tu não sabe o que aconteceu, eu perdi. Aí eu, na minha cabeça, falei, tu perdeu o tênis? Acabei de te dar, tu perdeu o tênis, tu vendeu o tênis. Ele, perdi no ônibus e tal. Aí eu comecei a ficar zangado, né? Eu falei, dei o tênis pro cara, o cara me vende o tênis, me perde o tênis. Palhaçada, eu fiquei pensando assim. Eu já ia abrir a boca para dar uma alfinetada, para brincar com ele assim de uma forma irônica, e lembrei disso que eu estou falando para vocês. Olha, o que ele quiser fazer com tênis é com ele. Se ele quiser jogar no fio, se ele quiser tacar fogo, é uma pena, mas é com ele. Se ele quiser vender porque ele está precisando do dinheiro, é com ele. E isso e o bem, a caridade, o movimento de amor, a gente tem que ser assim também. Não ficar esperando nada em troca, porque senão vocês vão se frustrar e vai mexer muito com essa questão da própria caridade em si, vai deixar de ser. Se a gente fica naquela de, e aí, você já melhorou? A gente pode ter preocupação, a gente pode ter sensibilidade, a gente deve ter essas coisas, mas ficar naquela gente, está na hora, cada um tem seu tempo, a gente tem que dar a liberdade de cada um agir conforme a gente gostaria também que essa liberdade nos fosse dada.
Quanto tempo os nossos mentores aí nos esperam para a gente parar de fazer besteira? Quanto tempo Jesus nos espera aí para a gente parar de fazer loucura aí ao longo desses séculos todos? A gente vai ficar cobrando isso do outro? Vamos dar o tempo de cada um. E fez. Está lá, é com ele. É com a pessoa. E, gente, trabalho voluntário, uma coisa que eu gosto de falar, até por conta de algumas experiências que eu vivenciei aqui na Casa Espírita e lá no Dona Meca também. Ninguém está obrigando você a fazer. A gente sabe que é importante, a gente sabe que é sério, que se a gente está falando disso, se a gente acredita nisso, a gente tem que levar isso a sério, mas ninguém está obrigando vocês a fazer. Trazer a pessoa na marra aqui para tomar passe, eu particularmente acho que não é legal, tomar passe na marra. Só quando é criança e tudo mais. Não, tem que vir aqui para tomar passe. Eu não quero. Não dá. E fazer as coisas assim não é legal. Mas a partir do momento em que você aceitou um trabalho no bem, vou me voluntariar a fazer isso, passou a ser sua obrigação. Às vezes tanto quanto ou mais importante quanto o seu trabalho remuneratório, lá, o teu emprego. E aí por quê? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê as pessoas adotarem compromissos e não os levarem a sério. Não vêm, faltam, abandonam. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades. A gente sabe que o mundo não é fácil. Mas quando vocês forem se comprometerem, tentem fazer isso com uma certa seriedade. Os espíritos contam com vocês. Por exemplo, o passe. Tem determinados espíritos que se afinizam com determinados médiuns e contam, já ficam preparados para trabalhar junto daquele médium. Aí o cara, muito bem, ele pode faltar, mas aí não vai pelo motivo mais tolo que seja. Vou ver jogo, hoje tem jogo do Botafogo, então hoje eu não vou lá ficar em casa. Pô, é aquilo, você está deixando um buraco ali com os desencarnados e com os encarnados. A gente às vezes fica batendo cabeça aí para tentar organizar equipes e tudo mais, que o pessoal às vezes tem essas dificuldades. Não é bronca, mas assim, é para a gente levar a sério o voluntariado. As pessoas contam com vocês, conosco, todo mundo. A humanidade conta conosco. A gente precisa ter essa seriedade, esse compromisso. Por isso que eu acho que o trabalho, por mais que a gente faça a caridade moral, a gente faça a caridade ao longo das nossas vidas, a gente tem que se afinizar assim, a um trabalho, a um grupo, para a gente treinar a nossa disciplina, o nosso compromisso, de estar lá toda semana ou todo mês, naquele horário, durante aquele tempo. Porque a gente ainda é muito indisciplinado. Se não pegar a gente amarradinho, a gente pula. Pegando amarradinho, às vezes a gente pula do mesmo jeito. Então é necessário isso. A gente precisa ter essa seriedade com esse compromisso. E aí, gente, eu sei que tem muitas coisas na vida que são legais. Eu particularmente adoro andar de bike. Eu rodo o Rio de Janeiro inteiro de bike. É lícito a gente se divertir, a gente ter as nossas brincadeiras, os nossos gozos. A gente só não pode deixar isso interferir o que a gente sabe que é sério para a gente, que é a nossa elevação espiritual. E a nossa elevação espiritual, de outras formas também, mas um pilar central para isso é a caridade. Está aqui, ó. Não é aqui não, tá lá embaixo. Fora da caridade não é salvação, igual o Kardec falou. Antigamente esse jargão era fora da igreja não há salvação. Aí o Kardec veio com essa palavra, com essa frase. Fora da caridade não há salvação. Então a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Eu gosto sempre de falar isso. Não é que nós espíritas a gente não é melhor que ninguém. Pelo contrário, às vezes a gente só sendo espírita para aprender e fazer. Mas hoje a gente tem conhecimento de causa. Hoje a gente conhece uma série de coisas que no passado a gente não conhecia. Esses livros aqui nos mostram muito de como a vida funciona. Não é, mais uma vez, querendo ser orgulhoso, não. Mas até hoje eu não vi nenhuma filosofia, nenhuma religião que explique tão bem quanto explica o Espiritismo. Então a gente entende muito bem, está entendendo muito bem, para deixar essa oportunidade passar. A gente tem que aproveitar e fazer o que a gente puder fazer. Eu não quero falar que ninguém aqui é mais ou menos, não, mas a gente sempre pode fazer mais do que a gente está fazendo. Isso eu estou falando para mim mesmo também. A gente pode fazer um pouquinho mais, a gente pode caprichar, fazer com mais carinho, fazer com mais amor. Senão a gente chega lá do outro lado, em um determinado momento, fica olhando para lá, eu joguei minha vida fora. Eu podia ter aproveitado essas oportunidades e não aproveitei. Igual lá está o livro do Frederick Figner, né, que assina como irmão Jacó lá no Voltei, que era, inclusive, foi presidente da FEB,
ele fundou algumas obras de caridade, doou um monte de dinheiro lá para o Chico Xavier, que o Chico Xavier depois doou para um monte de instituição, fez um monte de coisa bacana, legal, mas ainda assim chegou do outro lado vendo que poderia ter feito mais. Então, vamos aproveitar, vamos fazer tudo o que a gente puder, até porque, de novo lá a gente volta no início da palestra, essa sensação, esse sentimento, essa experiência de você estar ali fazendo parte da felicidade de alguém, não tem nada que paga. A gente pode ir a várias viagens, a várias festas, frequentar vários locais, vivenciar outras coisas, mas nada é igual à caridade, igual a isso que a gente falou lá do início, do Jesuso, do Chico Xavier. Vivenciar isso não tem preço. E é uma espécie de sensação que você até tem dificuldade de descrever mesmo. Então, para quem faz, ótimo, continue, leve a sério e faça mais. Para quem não faz, comece. A gente tem que fazer isso, porque é uma felicidade que não te escraviza, que você não tem que ficar preso a ela, porque quando ela sai você começa a ficar mal. Não, é diferente. É algo que te liberta, que te deixa mais leve, que te dá outra visão do mundo. Então, gente, fica aí o recado. E vamos sujar um pouco as nossas mãos. Não vamos ficar esperando a pessoa tocar na nossa campainha falando que precisa de doação. Vamos até ela e oferecer alguma coisa que a gente tem. A gente não pode ficar sentado esperando a caridade bater a possibilidade de fazer a caridade bater na nossa janela. Vamos até as pessoas, vamos socorrê-las da forma que der, da forma que vocês puderem. Todo trabalho tem seu valor. Henrique, eu não sou médium, eu não sou dirigente de casa espírita, eu não tenho posição de destaque. Não é isso, de novo, não é isso. É a forma com que você faz o seu trabalho. Seja lá ele qual for, todo trabalho tem seu valor. Qualquer ocupação útil que seja próximo tem seu valor. Não tem trabalho mais bonito, trabalho mais feio. Tem trabalho bem feito. Então, vamos usar melhor esse nosso tempo aí, né? Gente, obrigado. Boa noite.